Bom dia, dia de paz. Mais uma vez eu estou aqui, meu nome é Patrícia, do canal Patinate, e eu vim nessa manhã trazer uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Amém? Coisa rápida, como eu sempre digo, mas eu acho que vale muito a pena. Vamos ler em Mateus 27, a partir do 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós? Quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então? Que farei então de Jesus? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse texto, hoje pela manhã eu estava lendo, e a palavra ela é linda porque ela se renova a cada dia. A cada dia ela se renova, a cada dia nós aprendemos algo novo. E alguns aspectos da crucificação de Jesus me chamam a atenção, porque eu fico pensando, Jesus andou sobre aquela terra, né? Pensando na história de Jesus. O que Jesus fez? Jesus andou sobre aquela terra, curando enfermos, multiplicando pães, levando palavras de vida, de salvação. E nesse momento, quando no 24 fala: Então Pilatos, vendo de nada aproveitava, antes o tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão. Mas eu me pergunto, será que essa era a mesma multidão que seguia Jesus? A palavra, principalmente os evangelhos, elas falam muito da multidão que seguia Jesus. Mas nesse momento se fala de uma multidão que queria crucificá-lo. E eu me pergunto, Jesus, essa não é a mesma multidão que te seguia. Será que era? Não era. Será que era? E eu me pergunto, Pai, onde estão todos aqueles homens, todas aquelas mulheres na qual o Senhor operou a multiplicação dos pães e dos peixes? Onde está esse povo? Aonde está esse povo nesse momento? Nesse momento, aonde a multidão não se aquietava porque queria que Jesus fosse crucificado. E eu me pergunto, onde estavam todos aqueles que andavam com Jesus? Aquela multidão que andava com ele. Essa foi a mesma multidão que colocou ele no madeiro. A mesma multidão que viu todos os prodígios, que viu as multiplicações, que viu os enfermos serem curados, que viram o morto ressuscitar. Foi a mesma multidão que colocou Jesus no madeiro, no lugar de um ladrão. E isso, por um lado, me entristece. Me entristece porque, trazendo para os nossos dias atuais, nós somos essa multidão. Uma multidão de pessoas que andam com Jesus na ponta da língua, que falam de Jesus veemente, de forma clara, né? Parece até que andou com Jesus, que foi discípulo de Jesus. Mas que nos momentos mais importantes da nossa vida, aonde nós necessitamos reafirmar a nossa fé, nós não conseguimos lembrar de Jesus.
Nós esquecemos totalmente do seu poder, esquecemos totalmente da sua grandeza, esquecemos totalmente do sacrifício que foi feito. Isso tem sido vivido. E isso tem sido vivido por uma grande multidão que está dentro da igreja. Mas nem é disso que eu quero falar, na verdade, porque algo me chamou ainda mais atenção. Não somente o fato de Jesus ter sido crucificado pelo mesmo povo que andou com ele. Eu quero te chamar a atenção sobre algo que esse mesmo povo falou. E eles nem se deram conta do que eles falavam realmente iria se cumprir. No 25 diz assim: E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você entende o que isso significa quando esse povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos? Eles não entendiam o que eles estavam falando, eles não sabiam do que eles estavam falando. Era justamente isso que iria acontecer. Jesus estava indo para o madeiro para que o seu sangue nos lavasse, caísse sobre nós. Mas eles falaram isso como em tom de: se estivermos errados, que paguemos então por isso. Mas não foi isso que aconteceu. Eu quero ler mais duas passagens que trazem à tona tudo isso. Eu quero ler em Coríntios. E Coríntios 6, no 11, diz assim: E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos justificados por este sangue. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo recebeu um privilégio muito grande, nós recebemos esse privilégio. Porque em meio a tudo isso, sabe? Em meio àquela situação, eu não estava lá e nós já vimos, né? O filme, a crucificação de Cristo e tal, a saga, tem tantos filmes, mais impactante do que o outro. E nós vimos em imagens o que aconteceu, e é chocante. Mas, trazendo para hoje, se imagina você acusando Jesus, sabe? Se imagina você ali gritando: não, Jesus merece sim morrer. Derrame sobre a minha vida o sangue dele, se isso não for verdade. Enquanto o projeto de Deus, o plano de salvação é tão grande, é tão lindo, é tremendo para as nossas vidas, que esse sangue sim foi derramado, sobre a vida deles, mas para trazer graça, para trazer oportunidade, para trazer justificativa, para trazer salvação. Gente, Jesus é lindo. Você consegue entender o quanto Jesus é lindo? Quando eu ouvi, eu falo ouvir porque é Deus falando. Quando eu estava lendo e que eu li esse povo dizendo que caia sobre nós o seu sangue, na mesma hora Deus falou: meu sangue caiu sobre esse povo, meu sangue cai sobre a vida de todos vocês. E isso é lindo. Em 1 Pedro vem só confirmar mais ainda. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não fomos resgatados pelo ouro ou pela prata da nossa vã tradição. Não fomos resgatados pelo ouro e nem pela prata das nossas tradições antigas, das nossas más atitudes, mas fomos resgatados por um sangue imaculado e puro. Gente, eu tô chocada.
Eu tô chocada como Jesus consegue ser o melhor dos melhores na nossa vida. Eu sei que muitos podem pensar que sem dinheiro a vida não é boa. Sim, nós precisamos ter uma vida financeira boa para estarmos bem, mas isso não quer dizer que isso é o mais importante nas nossas vidas. Nós termos consciência de que Jesus foi para uma cruz e que nessa manhã eu estou aqui por causa desse sacrifício, que nessa manhã eu estou falando com você, tendo a oportunidade de transmitir o Evangelho de Deus, transmitir a palavra de Deus por causa desse sacrifício que me permitiu ser alcançada, sabe? Que permitiu que eu fosse alcançada por Ele, que eu fosse justificada em meus pecados, que eu fosse lavada e que eu fosse levada ao seio de Deus. Gente, isso é lindo. Nessa manhã eu só queria deixar bem claro isso, falar isso pra você, que quando aquele povo falou, sabe, aquela multidão vendo Jesus ali, e eu creio que aquela multidão estava condenando Jesus, né? Tanto que Pilatos disse que lava as mãos, porque eles queriam que Jesus fosse crucificado. Eles queriam que Jesus fosse crucificado. Mas eu acho que ali, quando eles mandaram Jesus para aquele madeiro, eu acho que eles pensaram, não, Jesus vai fazer outro milagre, ele vai fazer outro prodígio, ele fez um morto ressuscitar, ele vai sair de lá. Mas eles não imaginaram que ele não desceu daquele madeiro por amor. Jesus poderia ter saído de lá, mas ele não saiu por amor. Ele não saiu porque ele queria de fato fazer como aquele povo falou, que o sangue dele pudesse vir lavar toda uma humanidade. Ele queria que o sangue dele trouxesse salvação. Esse era o propósito da cruz, esse era o propósito da crucificação de Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Jesus por esse sacrifício. Foi tão doloroso, tão humilhante. Essa dor que ele viveu, sabe? Foi por mim. Foi por mim. Foi por você. Eu quero que nessa manhã você pare para pensar nesse sacrifício. Pare para pensar o quanto você vale. O quanto você vale. Eu quero que você pare para pensar o quanto você vale. Não foi com ouro nem com prata que você foi comprado. Não foi com ouro nem com prata que eu fui comprada. Não. Mas foi com algo muito mais valioso do que isso. Foi com o sangue de Jesus, que é justo e incorruptível. Foi um alto preço. Um alto preço foi pago. E nessa manhã eu quero te convidar. Se achegue a Jesus. Abra a porta. Ele está batendo a porta. Abra a porta, convide-o para entrar. Conte os seus segredos, os seus medos. Sabe? Se entregue. Eu sei que vai valer muito a pena. Quando de fato deixamos de ser multidão, ouvindo falar de um Jesus, ou vendo os milagres acontecer como multidão, e passamos a ser, sabe, próximos como os discípulos. E nem era isso que eu queria dizer, próximos como discípulos, mas quando nós passamos a ter realmente uma intimidade, uma verdadeira intimidade. De fato, ser um discípulo de Jesus. Estar com Ele todo o tempo. Estar com Ele a cada momento. Não somente no momento de grandes milagres ou de grandes acontecimentos, onde há uma grande multidão oprimindo Jesus. Que nós não venhamos ser essa multidão, mas que nós venhamos ser as pessoas que estão com Jesus no quarto, com Jesus no banheiro, com Jesus na cozinha, conhecendo os segredos dele. Que nós venhamos nos colocar em posição de noivo de Cristo.
Nessa manhã eu te desejo um bom dia, eu te desejo um dia de paz. E eu louvo a Deus, porque o sangue dele foi derramado sobre nós e sobre os nossos filhos, porque o sangue dele nos lavou, nos justificou, nos salvou. E eu te desejo um excelente dia na presença do Senhor. Fica com Deus.